No meio da floresta, um garoto chorando segura uma chave estranha com uma trilha de sangue sob seus pés. E o nome desse garoto é Asura. E se eu te falasse que ele é como uma versão do Kira de Death Note em um mangá de horror, mas que deu certo? Esse é um novo mangá de horror chamado A Sentença de Asura. E ele pode até parecer inocente e comum no começo, mas esse é apenas o que nós vemos por fora. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo de outros mangás e horror que temos todas as semanas. O mangá começa com um garoto andando pela cidade, vendo as coisas ruins que as pessoas estavam fazendo, dizendo que elas vão receber um grande castigo divino em algum momento de suas vidas, enquanto ele, sempre que podia, ajudava as pessoas em sua volta. Porém, ele sofria bullying diariamente, tendo sua barriga espancada e sendo forçado a comer insetos mortos e dissecados, acreditando que um dia essas pessoas que faziam bullying com ele iriam receber a punição divina. E por isso ele continuava sorrindo. Isso porque, antes da sua mãe morrer, ela disse que as pessoas que fazem coisas ruins vão receber a punição dos céus depois, e que ele deveria fazer o bem, porque quem faz o bem tem o bem retribuído depois. E ele sempre fazia tudo de bom e contava para sua mãe morta depois, enquanto cuidava do seu cachorrinho chamado Padre, imaginando como seria a punição dos outros e que eles iriam receber por estar maltratando ele. E que tudo isso começou porque ele tentou impedir que esses garotos continuassem maltratando um de seus colegas de classe, sendo agora torturado no lugar dele, sendo forçado a engolir animais e insetos mortos que são colocados em sua mesa. Até que um dia, quando estava na casa de sua avó, ele teve que sair de casa no meio da noite para comprar comida. E lá, ele viu um homem em uma lojinha no meio de um corredor escuro. E ali estava escrito Velho Portão do Inferno. E aquele velho, quando percebeu que o Ashura podia enxergar ele, ficou muito feliz, porque ele não tinha um cliente há muitas eras e que mudar de lugar valeu a pena, dizendo que o Asura não seria capaz de ver aquela loja se sua vida não fosse horrível, como se fosse um inferno, e que ele também deve ter vontade de mandar um certo alguém para o próprio inferno, e por isso ele enxerga. E aquele velho fala que ele tinha uma chave para ele, e que essa chave abria um portão para o inferno, enviando imediatamente a pessoa viva para esse local e ensinando a usar aquela arma diabólica. Ele fala que é só enfiar a chave na cabeça de alguém e girar como se fosse uma fechadura, e ela será enviada para o inferno. E o garoto, apesar de pensar naquilo, disse que não podia pagar por uma chave como essas e estava sem dinheiro. E foi exatamente por isso que o velho falou que não ia cobrar nada por agora, porque o garoto não tem nadinha de nada que ele precise com ele. E que, se ele não quiser usar a chave, é só devolver ela depois e apenas quer que ele carregue ela com ele. Mas o Asura recusou, porque mandar as pessoas para o inferno por si só é uma coisa ruim, e as pessoas que fazem coisas ruins são punidas pelos céus. Porém, aquele velho mencionou que o assassino da mãe dele ainda não foi pego. E ouvindo isso, o Asura achou estranho ele saber disso, mas disse que os céus ainda não decidiram a punição daquele homem e que ela vai chegar mais cedo ou mais tarde e que ele não precisa da chave dele, porque uma hora todas as pessoas ruins vão ser punidas pelos céus. Mas o velho percebeu que o Asura não acreditava de verdade nisso, apenas forçava sua própria cabeça a acreditar nisso, deixando o garoto ir embora de volta para casa sem a chave. Então, no dia seguinte, os garotos que brigavam com ele falaram que o inseto não era mais o suficiente, porque eles estavam pegando leve demais.
Então, quando Asura chegou em casa depois de já ser torturado, ele percebeu que o seu precioso cachorrinho Padre estava desaparecido e ele encontrou sua coleira rasgada na ponta da cerca de seu jardim. E seguindo a trilha, conseguiu achar uma trilha de sangue indo até a floresta, encontrando aqueles garotos de antes, matando seu cachorro com um sorriso no rosto de felicidade. E eles rindo, falaram que deveriam ter ido mais longe dali quando Asura o encontrou. E aquela cena fez o Asura se lembrar de quando ele viu a sua mãe morta, assassinada no chão de sua casa, se lembrando que foi ela quem deu esse cachorrinho para ele. E quando ela morreu, esse cachorro foi a última coisa que ela deixou para ele e o confortou. E naquele momento de desespero e lágrimas, de repente ele começou a rir, falando que ele sabia que eles seriam punidos pelos céus agora mesmo, imaginando o que iria acontecer com eles, um raio caindo magicamente do céu ou uma fenda se abrindo no chão para matar todos eles, rezando para que isso aconteça agora mesmo. Mas nada disso aconteceu. Ele ficou apenas parado, apanhando ainda mais pelos garotos que mataram seu cachorro, chorando e pensando que se essas pessoas horríveis continuarem vivas, vão causar outras tragédias, assim como aconteceu com sua própria mãe, e que os céus estavam ignorando os atos ruins. Até que, de repente, ele viu aquela chave do inferno de antes jogada no chão, se lembrando de tudo que o velho disse, e a pegando do chão e colocando na cabeça do cara que matou o cachorrinho. E quando ele girou a chave, um portão surgiu logo atrás dele, e de lá saiu uma mão enorme de um monstro assustador, o puxando direto para o inferno, ainda vivo, para sofrer o resto de sua existência. E depois de fazer isso com ele e os outros, ele pensou que puniu alguém que os céus ignoraram. Então essa foi uma boa ação que ele fez. E no inferno, vimos aquele mesmo velho de antes assistindo o garoto sofrendo, sendo perfurado e torturado, assim como ele fazia com os insetos e animais, usando um toque de sua bengala para curar o garoto e fazer a dor sumir, para que a tortura começasse mais uma vez de novo desde o início, dizendo que aquele garoto ainda tinha trilhões e trilhões de anos para continuar sofrendo ali como a sua punição. E no dia seguinte, andando na mesma rua de sempre, o Asura, com um sorriso no rosto, viu mais crimes sendo feitos, pensando que mais pessoas por aí precisam de ajuda, assim como ele, e que ele vai ajudar as pessoas e fazer boas ações ainda maiores com aquela chave que agora ele carrega em seu pescoço, assim como o Death Note de Kira, punindo quem a lei não pune. E então, em mais um dia comum do Asura, ninguém sentiu falta das 3 garotos que faziam bullying com ele, e as pessoas pareciam até estar mais felizes sem eles por perto. E então, no meio da rua, ele pensou estar sendo seguido por aquele velho, percebendo então que em sua mão direita havia uma marca, pensando que era apenas um ferimento que ele não percebeu antes, se lembrando das palavras que o velho disse, que não precisava de nada dele por enquanto. E no meio da rua, ele viu uma garota tentando subir em algum lugar, conseguindo impedir que ela caísse de costas no chão por muito pouco. E aquela garotinha, depois de se desculpar, ficou triste, porque a porta especial que ela viu desapareceu. E o Asura ficou curioso, porque ele também viu uma porta recentemente, mas era a porta do inferno. Porém, a porta que aquela garotinha viu era a porta para o reino de Nárnia, que ela viu em um livro, uma óbvia referência a Nárnia,
mas que nesse reino apenas as pessoas de bom coração podem viver. E ele, ouvindo sobre esse lugar maravilhoso, falou que queria ir para lá também. E ela disse que depois de tanto ler o livro, finalmente viu a porta de verdade, mas ela desaparece apenas um instante depois, mas está cada vez mais demorando para sumir. E ela acredita que logo logo vai conseguir passar por essa porta. E ela, por curiosidade, perguntou qual porta ele tinha visto. E ele comentou que foi a porta do inferno e que lá deve ser um lugar maravilhoso que julga aqueles que fazem coisas ruins. E ela concordou com felicidade antes de ir embora para seu compromisso. Porém, assim como Asura, a garotinha estava sofrendo, sendo humilhada, torturada e suja por outras garotas, sendo forçada a mandar fotos dela mesma, sem nada, para outros garotos que estavam na sua escola. E nem mesmo a mãe da menina ligava para ela, fazendo ela chorar por não conseguir ir para outro mundo e desaparecer, onde haviam apenas pessoas boas. E na escola, todos os homens ficavam olhando para ela e as fotos que eles tinham recebido. E depois das aulas, a mesma garota de antes forçou ela a se encontrar com seu irmão, que também recebeu as fotos dela, falando que ela ia se exibir para ele e os dois iriam se divertir bastante. E depois daquela experiência traumática, ela já estava sem rumo, pensando apenas em achar a porta e sumir dali, vendo ela no meio da rua e correndo atrás dela, esbarrando em todo mundo, até chegar em um prédio em construção, tentando passar pela porta a qualquer custo para não viver mais naquele mundo. Porém, ela estava alucinando com a porta e quase pulou de um elevador quebrado, morrendo sozinha. Mas o Asura conseguiu segui-la a tempo quando eles se esbarraram na rua, e ele ficou ouvindo o que ela disse sobre querer desaparecer e que ela estava apenas imaginando aquela porta de antes. E então o Asura disse que existe sim uma porta, a do inferno, porque quando alguém faz algo ruim, uma porta aparece e a pessoa recebe a punição divina, pedindo para ela levar ele até as pessoas que fizeram mal para ela, porque ele queria fazer uma boa ação. E o Asura tem o mesmo senso de justiça de fazer tudo com as próprias mãos, mas dessa vez de uma forma bem interessante e diferente em um mangá de horror, onde vários monstros aparecem daquele portão e realmente torturam as pessoas até a morte. Uma história que eu amei conhecer, e eu espero que vocês também tenham gostado desse mangá. E deixem um like nesse vídeo, que sempre ajuda bastante o canal. Então eu espero ver todos vocês nos próximos vídeos.